Olá, estamos de volta com mais um episódio da primeira temporada do Vozes do Action Learning podcast, que se propõe a promover o universo que integra o Action Learning. E como fazemos isso? Trazendo a cada edição especialistas desse método tão revolucionário, direcionado à resolução de problemas e que é ancorado em diálogos significativos. Você que nos acompanha, seja sempre muito bem-vinda, bem-vindo. No programa de hoje, nós contamos com a participação da Elizabeth Martins, que é Action Learning Coach, facilitadora em segurança psicológica de times, desenvolvimento de times e cultura organizacional. Além disso, a Elizabeth Martins é mediadora de conflitos e facilitadora em processos de aprendizagem, por meio de técnicas interativas e colaborativas, com base na abordagem centrada na pessoa. Elizabeth é ainda consultora em sistemas de gestão e melhoria de processos. Como se não fosse suficiente, a Elizabeth Martins possui vivência como docente em cursos de pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e do Instituto Minerva. Aliás, a Elizabeth Martins tem doutorado e mestrado em saúde pública e MBA em gestão de empresas. Ela é ainda uma profissional com certificações em segurança psicológica de times pelo Instituto Internacional de Segurança Psicológica, liderança segura pelo Instituto Feliciência, Action Learning pela WILE, avaliação da cultura organizacional pelo BVC e mediação de conflito pelo IMAB. Elizabeth, que prazer contar com você. Seja muito bem-vinda no Vozes. Satisfação de Muito verdade. obrigada. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Então, eu já comentei lá, você tem uma trajetória singular, né? Uma trajetória acadêmica e também corporativa, Elizabeth. E você mesmo assim segue aprendendo, porque atualmente eu vi que você está cursando especialização em psicologia organizacional do trabalho. Como que esse processo de aprendizagem contínua foi sendo desenvolvido? Em que ponto dessa sua trajetória, dessa jornada, você foi conduzida ao Action Learning? Bom, falando um pouquinho aí da questão da aprendizagem contínua, né? Acho que é uma característica marcante para mim, em desenvolvimento pessoal. E todas as vezes que eu utilizo as ferramentas, né, quer seja os pontos fortes da Gallup, forças de caráter, os valores do Barrett, um dos 3 primeiros pontos de destaque é esse amor ao aprendizado. Então, eu tenho, assim, uma necessidade, eu até diria, de estar sempre me desenvolvendo, aprendendo. Então, tive uma passagem, como você disse, pelo ambiente corporativo aí de 27 anos, né? Eu iniciei como estagiária e nos últimos 16 anos eu tenho atuado como consultora, também treinando pessoas em temas diversos, né? Entre eles a segurança psicológica mais recentemente. E nesse contexto, à medida que eu fui me desenvolvendo e inicialmente trabalhando mais com foco em processos, desenvolvimento de processos, gestão de processos, melhoria de processos, eu fui também, né, percebendo a importância do desenvolvimento pessoal e o quanto as pessoas, né, o desenvolvimento de todas as pessoas que fazem parte aí dos times, das equipes de uma forma geral, o quanto esse desenvolvimento é importante e contributivo para todas as situações. Aí o meu contato, então, com o Action Learning, né, meu primeiro contato foi em 2018 ou 2019, eu não me lembro muito bem, quando eu conheci a metodologia como observadora de um grupo de Action Learning que uma amiga e parceira estava participando, né, ela que levou o problema, né, era a doadora ou a dona do problema que foi apresentado na sessão, e estava sendo conduzido pela Marina Masi, né, que é uma referência no tema, né, Action Learning. Então, eu tive esse meu primeiro contato.
Depois disso, veio a pandemia, e em 2021, quando eu fiz a minha certificação em segurança psicológica de times, eu conheci a Thaisa Bernini, que é uma pessoa que já trabalhava, né, com Action Learning, e ela é uma entusiasta do tema. E eu me apaixonei, né? Já tinha tido um primeiro contato, aí eu me apaixonei de vez, fui me envolvendo, fiz alguns trabalhos também em parceria com a Thaisa, né, em segurança psicológica de times, onde a gente usa Action Learning também, né? Usamos o método. E aí fiz minha certificação em Action Learning. Elizabeth, voltando um pouquinho nesses comentários que você já teceu, você teve dentro de corporações durante 27 anos. Isso atuando sobretudo como gestora de áreas técnicas e desses times multifuncionais. Eu queria que você comentasse com a gente, nesse período, quais as mudanças que você notou e vivenciou e que foram mais acentuadas e quais demandas foram emergindo nesse contexto e foram se intensificando no ambiente corporativo. Por favor. Bom, acho que um fato assim bastante marcante nessa trajetória é que eu comecei com uma função técnica, né? Então, uma função técnica muito direcionada para processos. E à medida que eu fui evoluindo como técnica, como conhecedora de processos, com todo o escopo, né, de interação entre áreas, em termos de desenvolvimento, de planejamento, eu passei a ter funções de gestão. Então, acho que função técnica, nesses 27 anos, acho que eu permaneci por uns 4, 5 anos no máximo, e já fui evoluindo para a gestão. Quando eu digo evoluindo, né, no sentido de crescimento profissional, mas de crescimento humano, de começar a ter esse olhar para a importância das pessoas em todos os contextos, né? Que num primeiro momento, até em função meu nível de maturidade profissional, né, meu olhar era muito para interações, para ferramentas, muito processual. E a partir do momento que eu comecei a ter um pouco mais de maturidade, é que eu fui despertando o olhar para a influência e a importância das pessoas nos mais diferentes contextos. E foi a partir daí que eu comecei a buscar o meu desenvolvimento pessoal e, a partir do meu desenvolvimento, também buscar levar para as demais pessoas das diferentes equipes a importância do desenvolvimento pessoal, né? Nos mais diferentes situações, independente de cargos, né, ou de funções que estejam desempenhando. E o que eu percebi ao longo desse tempo é que essa evolução que eu senti, eu pessoalmente senti, eu observei também no contexto das organizações. O quanto, num primeiro momento, né, quando eu penso lá no início da minha vida profissional, né, da minha carreira, o quanto o comando-controle era o que estava predominantemente presente, né? Não se falava em processos ou atividades que tivessem colaboração, né? Então, a questão de silos muito bem demarcados, né, das pessoas atuarem em suas próprias áreas de atuação, não ter tanto envolvimento com as demais áreas. E ao longo do tempo que eu pude perceber, isso veio muito com até a partir do momento do movimento da qualidade total, as pessoas começaram a interagir, as diferentes funções, né, dentro das organizações, elas passaram a ter uma interação, uma colaboração. E o que hoje, né, a gente pode ver de uma forma mais, não sei se comum, mas já de uma forma muito mais fluente, a participação das pessoas independente, né, do seu cargo, da sua função, que é o que a gente traz com Action Learning, né, quando nós fazemos as sessões, o quanto
as diferentes funções, as diferentes áreas da empresa podem colaborar para um melhor resultado, para um resultado sustentável. Elizabeth, ouvindo você, assim, falando de desenvolvimento, mesmo de evolução, me vem muito à tona a questão do autoconhecimento, mas também de mudanças e da necessidade de novas habilidades, de mesmo de competências, né? Não só a habilidade lá no seu cérebro, mas assim competências mesmo. Isso requer mudanças. As mudanças, em geral, são desconfortáveis. Acredito também que sejam desconfortáveis no ambiente corporativo. Me parece, às vezes, que ganha até uma dimensão maior, ou seja, parece muitas vezes que é mais ainda desconfortável. É por conta da cultura organizacional, é a dimensão maior e mais complexa, é essa rapidez, quase sempre assim, com esse tom de urgência que pede nesse processo de adaptação. Como você percebe nesse período todo, né, como consultora, como facilitadora, essa questão da mudança? Você sente realmente que tem essa questão de rapidez, de urgência até? Sim, percebo. Eu acho que isso que você trouxe é muito interessante, né? É, tem até umas situações em que as pessoas trazem assim, a necessidade da mudança, né, da adaptabilidade. Nós precisamos conseguir, né, nos adaptar rapidamente a essas mudanças. Entretanto, a sua primeira fala espelha bem o que acontece e que eu vejo como relativamente inerente à nossa natureza humana, né? A mudança ela traz receio, às vezes ela traz até medo, né? Então existe sim esse contexto que quando a gente fala mudança, né, não é no primeiro momento assim, que interessante, né? Vamos lá, né? Primeiro momento é assim, opa, peraí, como assim? Mudar, mas mudar para quê, né? Por quê? Porque é o desconhecido, né? Esse receio do desconhecido. Se você já está numa situação que você domina, toda vez que surge algo que te leva para esse processo de mudança, quer dizer, pode ser uma necessidade que seja interna, e nas organizações, né, normalmente é o ambiente externo, a própria organização e todo o contexto, né, externo leva a essa necessidade de mudança. Então, sim, num primeiro momento que aparece esse receio. Entretanto, atualmente não tem como nós esperarmos um ambiente que não esteja no dia a dia dentro desse processo de mudança. A mudança faz parte cada vez mais, né? Em função de novas tecnologias, novas necessidades, a própria evolução em termos de características que o seu cliente, o seu consumidor passa a valorizar que antes ele não valorizava, né? Então, a mudança faz parte do dia a dia. E uma característica muito importante, falando aí de cultura organizacional, é essa adaptabilidade, né? O quanto a organização, no dia a dia, ela está movida e preparada para se adaptar a essas diferentes necessidades. E sim, né, nesse aspecto, a cultura conta muito, né? Se a gente tem aquela cultura mais hierarquizada, né, mais presa a padrões, não estou falando que padrão não é necessário, até porque eu venho originalmente de uma área da qualidade, né? Então, mas sim saber se adaptar e mudar com agilidade, né? Então, isso é importante. E na minha opinião, cada vez mais, né? Não tem como a gente fechar os olhos para essa situação de que nós vivemos num ambiente de mudanças constantes e que é muito pouco provável que essa realidade vá mudar, né? Muito pelo contrário. Na realidade também atual, Elizabeth, a gente está assim, com informações disponíveis em tempo real e assim, e não só em tempo real, mas assim, um volume gigantesco de informações. Como a gente pode transformar isso em um conteúdo, esse conteúdo todo, aliás,
em real processo de aprendizado, em mais do que um simples processo de aprendizado, mas um aprendizado sustentável, como você traz muito bem lá no capítulo do livro do Problema Solução, volume 1. Hoje, esse número grande que nós temos de informação disponível de mais diversas formas, né? Ele pode ser num primeiro momento, né, ser visto como um facilitador, né, para levar o aprendizado às pessoas. Entretanto, a gente precisa ter também um olhar crítico com relação, né, a esse grande volume de informações. E o que eu procurei abordar no capítulo do livro é até que ponto essas informações elas são de fato relevantes, né, para a organização, elas são relevantes, elas apresentam essa relevância e são aplicáveis também no dia a dia, pensando no processo aí, na estrutura organizacional, né? Porque quando nós temos equipes trabalhando de forma colaborativa ou nas suas respectivas áreas, às vezes nós podemos passar por situações onde cada equipe, cada time, né, está olhando exatamente ali para o seu processo. Só que esses processos interagem, né? Então, como nós podemos, no dia a dia, associar esse grande volume de informações, e não só esses que estão disponíveis nas mais diversas fontes, mas aqueles também que têm origem na própria organização. Aquele conhecimento, por exemplo, que um operador de um processo tem, ou que uma pessoa de uma determinada área, por exemplo, da logística, domina, como trazer todo esse conhecimento para a organização, né? E trazer num formato, numa forma, né, de aplicação, que isso de fato contribua para o resultado da organização. Quando eu conheci o Action Learning, um dos pontos que mais me chamou a atenção, que é o diferencial, quando a gente pensa em método de análise e soluções de problemas, né, é essa oportunidade de construir coletivamente. Né? Ou seja, quando a gente traz para uma sessão de Action Learning, por exemplo, uma situação que é para tratar perdas, tá? Num determinado processo. Temos um percentual de perdas elevados, como que a gente pode reduzir esse percentual de perdas? Quando a gente traz as pessoas que conhecem esse tema, não só do ponto de vista teórico, né, quais são as origens das perdas, né, o que elas representam, o impacto, mas aquelas pessoas que estão no dia a dia, no processo, e que têm esse conhecimento experiencial, vivencial, que no dia a dia sabem como ocorrem as perdas, e até por que elas ocorrem, se a gente for aprofundar um pouco mais, todas essas contribuições, elas vão se somando. Então, as pessoas que estão participando da sessão, elas aprendem umas com as outras, com relação ao problema que está ali sendo discutido. Então, quem tem uma visão teórica do tema tem a sua contribuição, quem tem uma visão prática, vivencial do dia a dia tem a sua contribuição, e com isso o time todo aprende, cresce. E a empresa, como consequência, melhora o seu resultado. E esse aprendizado, ele ocorre não só a nível ali do problema que está sendo tratado, mas também ele ocorre porque as pessoas têm a oportunidade, no Action Learning, de escolher, durante as sessões, né, elas escolhem quais são as competências que elas querem trabalhar naquela sessão. Competências de comunicação, competências de liderança, e o próprio grupo se observa e dá feedback com relação a essas competências. E um aspecto muito relevante é que o Action Learning ele trabalha com perguntas, né? A base de todo o método são as perguntas. E
essa característica de, ao invés de trazer uma resposta, né, ou de ouvir para responder, e se desenvolvendo perguntas em torno desse tema, ela acaba permeando pela organização e leva a um olhar mais crítico do ponto de vista de, no dia a dia, olhar para situações com um olhar mais curioso. Então, ao invés de ter uma resposta pronta, perguntar e, com isso, ter diferentes olhares que podem, a partir daí, né, desdobrar para algumas respostas. Elizabeth, ouvindo você me trouxe várias coisas assim em mente, mas queria só esmiuçar um pouquinho o que você já vem falando. O Action Learning surgiu como uma metodologia de aprendizado. É isso que o torna tão eficiente nesse processo de aprendizagem nas corporações, ou na verdade não é apenas isso? Quais são os fatores aí, voltando, acho que você já trouxe um pouco nessa tua resposta, mas quais são os fatores que o tornam tão assim eficaz, eficiente e sustentável? Então, o Action Learning ele surgiu como esse método, é um método para resolução de problemas que tem foco em ação e aprendizagem. Ou seja, né, nós conseguimos aí com o Action Learning conjugar a solução de problemas, um foco em ação e também o aprendizado. Aprendizado de quem? De todos os envolvidos, tá? Então, quando nós falamos do Action Learning, ele é um método para a solução de problemas. Você fala, mas tem vários métodos para a solução de problemas, né? Então, qual o diferencial aí? Ele é um método ágil. Então, nós podemos trazer um problema que ele vai, num primeiro momento, na sessão, ele vai passar por uma exploração. Quando a gente fala em exploração, a maioria dos métodos de solução de problemas leva uma exploração. Alguns mais superficiais, outros mais profundas, mas uma metodologia para solução de problemas leva a uma exploração. Entretanto, o Action Learning ele vai fazer essa exploração com um time diverso, né, o grupo que está participando da sessão, onde não vamos apresentar suposições ou respostas pré-concebidas acerca daquele problema. Não, é uma exploração verdadeira, porque nós trabalhamos só com perguntas. A partir daí, um problema pode, inclusive, mudar. Aquela primeira visão do problema que foi apresentado pode não ser exatamente o que é o problema. Que é o que às vezes a gente chama de causa raiz, né? A gente pode ter um problema e quando a gente passa a explorar, muda a configuração desse problema. Então, um princípio aí que diferencia é essa questão dele ser ágil, de buscar, sim, a exploração do problema de uma forma mais ágil, com um grupo, né, diversificado, o que vai trazer diferentes olhares. Tá? O Action Learning também, ele propicia o aprendizado à medida que essas pessoas que interagem na exploração e depois também na solução do problema, elas estão aprendendo uma com as outras. É diferente, por exemplo, de eu formar um grupo técnico para tratar um problema técnico e vai ficar restrito àquele grupo. Não, aí, nas sessões, no caso das sessões de Action Learning, esse aprendizado, ele vai ser permeado. E não só na sessão de Action Learning, porque quando a gente trabalha numa organização com método, é muito interessante que as pessoas passam a se interessar. Nossa, né? Então, a pessoa da tal área participou na sessão e ela estava contando, achei muito interessante, eu queria entender um pouco mais disso, queria saber mais sobre isso. Será que eu posso participar em uma próxima? Então, as pessoas começam a se interessar. E com esse aprendizado que surge das sessões, ele não é restrito também só àquela sessão, né? Porque depois as pessoas continuam interagindo, que vai ser gerado um plano de ação, essas ações vão ser implementadas. Ou seja, a gente consegue traduzir, né, todo aquele aprendizado que estava na
o tácito, né, que estava com cada uma das pessoas, e um aprendizado realmente implícito, onde todos vão desfrutar daquelas informações, daqueles conhecimentos. E, além disso, assim, em geral, eu já participei, né, de sessões, é muito instigante, mas a gente também se sente um ambiente tão seguro, né, Elizabeth? E essa questão da coletividade, a ampliação de olhar que a gente acaba tendo numa sessão que, assim, aparentemente é tão simples, mas é tão enriquecedora, e é comum que as pessoas se emocionem, né, Elizabeth? É verdade. Isso é muito interessante, né? Quando você traz assim, a questão é tão simples e ao mesmo tempo é tão profundo. E tem essa questão de se emocionar e o aprendizado geral, né? E essa questão de se emocionar, às vezes, dependendo da situação, é bem interessante quando a gente trabalha com grupos como a Ângela, né, que é a coordenadora do livro do Action Learning. Eu faço parte de um grupo que a Ângela coordena, onde nós fazemos sessões de Action Learning no Nós por Elas, né? Que é do Instituto IVG. E é muito interessante que quando nós estamos trabalhando, são mulheres, né? Grupo de mulheres. Quando uma delas traz um problema e nós vamos rodar a sessão de Action Learning, às vezes aquele problema ele ressoa em várias participantes do grupo, em várias. E isso, esse aprendizado que resulta associado com essa emoção que você traz, é porque se a gente tem de alguma forma, né, algum tipo de afinidade com aquele problema, nossa, eu já passei por isso, eu conheço alguém que está passando por essa mesma situação, nós nos envolvemos e existe essa colaboração, né? Quando eu digo nós, todas as pessoas que estão participando da sessão, e quando tem essa colaboração tão forte, o ambiente de segurança que se forma é tal que as pessoas se empenham muito para, de fato, contribuir na resolução daquele problema. E esse aprendizado que resulta, na maioria das vezes, não é só para quem trouxe o problema, né? Para aquela pessoa que trouxe o problema para apresentar, mas para todos que estão ali na sessão contribuindo e até para quem está observando. E eu digo também até para o próprio coaching. O coach de Action Learning, ele também está aprendendo em cada sessão. É de uma riqueza enorme. Eu me lembro de uma sessão, que você falou em emoção, agora me veio à cabeça essa sessão, que não posso entrar em muitos detalhes, né? Mas foi em um grupo de mulheres que uma mãe trouxe uma situação em que o filho dela havia recebido o diagnóstico, né, de TEA, do transtorno do espectro autista, e aquela foi uma informação muito nova para ela, que ela tem uma mudança enorme, né, no dia a dia dela, na criação desse filho, na educação, e as pessoas contribuíram de uma forma tão rica, e eu, como coach de Action Learning nessa sessão, eu passei por uma situação assim, difícil, eu diria, porque eu tive que me controlar muito, porque o coach, né, ele não participa ali, né, com as perguntas, né? O que ele faz é realmente ser um catalisador, né, um orientador de todo o método, né, e trazer oportunidades, né, de desenvolvimento, de aprendizagem para os participantes. Só que eu estava muito envolvida com o problema também, porque o meu sobrinho neto de 3 anos e pouco na época, né, ele tinha sido diagnosticado também com TEA. Então, eu estava muito envolvida, entretanto, eu tinha que continuar, né, naquela sessão com o papel de Action Learning Coach, e depois que encerrou, tô me emocionando agora também. Depois que encerrou a sessão, né, que nós já tínhamos terminado, eu falei para elas, eu agradeci, né, elas me agradeceram pela sessão, eu falei, vocês não têm ideia de como vocês me ajudaram. Aí eu Incrível, falei para né? elas, né? Falei, olha,
Eu estou numa situação muito parecida, né? Com o sobrinho neto, filho da minha sobrinha, e foi assim, nossa, foi uma sessão que eu saí assim, sabe quando você sai? Eu saí muitíssimo emocionada. Então, é um aprendizado muito grande para todos que participam da sessão, para todos. Sempre tem Grande e aprendizado. consistente, né, Elizabeth? É Exato. consistente, que permanece com a gente, né? Permanece com a gente. E eu acho que essa questão de nós enxergarmos o poder da colaboração, né? O Action Learning traz isso de uma forma assim, muito consistente, né? O poder da colaboração, o quanto isso pode contribuir de fato, né? Não só na resolução de problemas, mas também no aprendizado. Elizabeth, a gente já está chegando ao final do nosso Sério? episódio com você. Sim, por incrível que pareça. A gente já deixa o convite para que você retorne, para que converse com a gente, falando, ou seja, da tua experiência e de outras questões envolvendo o Action Learning, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Por que se envolver? Por que conhecer? Porque ler o capítulo do livro, ler o livro todo do problema à solução? Eu sei que eu sou suspeita, né? Que, como vocês viram, a Thaisa fez um ótimo trabalho, com, me contagiou aí também com o Action Learning. Eu acho que é muito interessante vocês lerem não só o capítulo, né? Que eu escrevi, que tem um foco muito em aprendizagem, mas o livro como um todo é um material muito rico, tem muitas contribuições. O capítulo que a Ângela escreveu aborda a questão, né, de como o Action Learning contribui na liderança feminina, né? Ela tem muitos anos à frente da coordenação aí do Action Learning no programa Nós por Elas. A Marina, ela escreveu como com um olhar, né, de quem treina coaches de Action Learning, que ele é uma das pessoas aqui no Brasil que dá o treinamento, a certificação em Action Learning. Então, é muitíssimo interessante. A Patrícia trouxe essa associação que eu comentei sobre segurança, né, segurança psicológica, Action Learning. Então, vale a pena. A Délia falou também sobre liderança. São vários capítulos, nós temos 25 capítulos, 27 autores, uma diversidade de temas envolvendo Action Learning, é um material muito rico. E já estamos com a segunda edição, a segunda versão, né, do livro. Nós temos já publicado que o volume 2, que foi agora na conferência no Summit do WILE. Então, recomendo muito que vocês leiam, que eu acho que traz uma contribuição muito efetiva. Eu acho não, tenho certeza que pode contribuir de uma forma muito efetiva. Muito, muito obrigada pela tua participação, pela confiança, Elizabeth. Bem, Eu que aqui agradeço. nesta edição, obrigada, nessa edição do Voz do Action Learning, tivemos o prazer de contar com a Elizabeth Martins, ela que é coach em Action Learning, facilitadora em segurança psicológica de times, desenvolvimento de times e cultura organizacional, a quem eu agradeço imensamente a participação e meus agradecimentos também vão a você, são extensivos a você que esteve com a gente até aqui. Eu sou a Débora Isola e te aguardo em uma nova edição do nosso programa, trazendo mais uma expressiva voz do Action Learning. Até lá!